Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Ei, você de novo, você aqui, muito obrigado, muitíssimo obrigado por aparecer. É porque você aparece que eu estou aqui. Eu que tenho retomado as palestras presenciais, tenho encontrado as pessoas que eu não conhecia, mas que me conheciam, que me abordam, que falam do nosso Pamonha, que em algum momento assistiram, que recomendaram, que lhes fez pensar diferente. Puxa, tanta gente legal que me acolheu, que me aninhou, que me deu carinho. Muitíssimo obrigado. Eis o ânimo que faltava para seguir adiante destemidamente. Estamos sob o patrocínio de sempre de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Esses dois, desde o começo. Esses dois eu lembro quando eu falei com eles. Eu lembro, fazia sol, acho que estava meio fresco e era uma claridade muito grande. Eu dizia, eu preciso fazer um podcast, me ajuda aí. É só para livrar a cara de pagar o editor e tal, ajuda aí. Ah, mas que números você tem? Tem o número 0, não existe ainda. Tem o número 0. Quantos você estima assistirão? Quantos cliques por segundos? Olha, não estimo nada, mas qual é a expectativa? Qual é o seu projeto, né? No ponto futuro da coisa, nenhuma expectativa. Não tenho a menor ideia. Eu vou falar as coisas que eu penso e alguém haverá de gostar. Agora, se ninguém mesmo gostar, a gente diz que foi um ensaio, um protótipo de uma coisa maior que virá pela frente, fecha a lojinha e diz que, pede desculpa. Não foi o caso, muitíssimo obrigado. Inédita Pamonha, toda quinta-feira. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Muito bem. Eu já falei aqui, eu vou retomar para poder encaminhar de outro jeito. Eu disse aqui que não faltam aqueles que veem no passado e no futuro dois grandes males. O passado é o que a gente lembra, o futuro é o que a gente projeta, os dois estão na nossa mente e aí eles ficam duelando pela primazia da nossa mente e horas você pensa no que aconteceu, horas você pensa no que vai acontecer. Às vezes o futuro vem em forma de propósito, de projeto, às vezes vem em forma de puro acaso, e o passado às vezes ele aparece concatenado em forma de biografia e às vezes ele vem mesmo no caos fragmentado do acaso da lembrança. E aí não faltam aqueles a nos dizer, viu? Esses dois aí não estão com nada, não tem nada a ver com a vida boa. Quando você está agarrado no passado, você ou está na nostalgia quando o passado foi bom, ou está no arrependimento quando o passado foi ruim. Nos dois casos é ruim, não é vida boa. Quando você está pensando no futuro, também está angustiado, não sabe se vai rolar, Não sabe o que vai acontecer, está na incerteza, está na ignorância, está na carência, está na falta de gozo, de presença, é uma desgraça. Então, é ruim. Então, é ruim para trás, é ruim para frente. E aí você pergunta, então, o que é bom? O bom é agora, É estar no agora, corpo e alma. Esse que é o bom. O bom é estar no agora, corpo e alma. O bom é não se deixar tomar, nem pela esperança, nem pelo temor. Afetos típicos da atividade da mente, Então,
Então, aí, bacana, já dissemos, tanta gente disse isso, e tanta gente fala, tem o amor fati do Nietzsche, tem a beatitude do Spinoza, tem os estoicos, tem os neo-estoicos, tem de tudo, né? Então, enfim, tem a presencialidade, né? Tem técnicas meditativas para você viver o aqui e o agora, né? Tem o no future. Pascal, né? Estamos vivendo entre dois tempos que não são os nossos, né? O passado não é o nosso tempo, o futuro não é o nosso tempo, etc. e tal. Se você se dignasse a viver onde você está, tudo seria melhor. Bom, então fiz aqui um catadão e terá tantas outras pessoas a dizer aqui, agora e tal, e papapá. Muito bem. Acontece que nós, eu e vocês, não somos obrigados a engolir, né? O que disseram os filósofos e, sobretudo, a reapropriação requentada que os coaches, né, os gurus, os personagens do espírito fizeram disso no mundo do trabalho. Não somos obrigados a engolir, ou então podemos até engolir, mas desde que estejamos convencidos, não vou comprar pronto. Então, eu tô gravando isso aqui num domingo, sabe? Isso aqui é domingo e é depois do almoço. É aquele momento que fica entre o fim do almoço e o começo do jogo das 4, entendeu? Então, isso aqui é domingo. Bom, então eu tô aqui sozinho é um absurdo, eu tô com Epaminondas, como você sabe, o meu gato que fica ali. Se fosse vídeo isso aqui você veria, porque ele tá no canto aqui da cama, olhando para mim, ouvindo e refletindo a respeito do que eu falo. Então, quando deu o quê? 11h50, assim, me deu fome, eu falei, deixa que eu não tomo café da manhã. Eu não tomo nunca café da manhã, nem nada, assim. Eu faço tudo o contrário. E não é porque eu faço ao contrário por fazer ao contrário. É que eu faço de um jeito que é o que os nutricionistas menos recomendam, né? Não sei se é porque eu desdenho das ameaças deles, de que eu vou engordar, vou morrer, vou arder no mármore do inferno, não sei o que. Então, mas o certo é que eu não tenho fome de manhã. O que eu vou fazer? Eu não tenho fome de manhã. Compensação, deu meio-dia, eu fico bem esperto. Aí eu saí daqui e fui andando, comer alguma coisa aqui perto, né? Aí tinha esse esquema de quilo, sabe? Sabe padaria que tem refeição? Então, esquema de quilo. Então, eu peguei um pouco de arroz, eu peguei um pouco de feijão, né? O feijão preto, sabe? Eu adoro arroz com feijão preto, eu realmente gosto muito, né? Aí tinha lá uns bifes que estavam bem ok pro padrão do local, assim, uma carne limpa, sem nervo, né? Tinha uma camadinha de gordura em volta, mas era só tirar e ficava bem ok. Tinha chuchu refogado, que é uma predileção, eu adoro, né? Aí eu pedi pro cara fazer 2 zoião gema mole, que não tinha ovo frito ali no buffet. Sentei e comecei a comer, né? Então, eu diria o seguinte, que a minha mente coincidiu com o que eu estava fazendo durante, 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos, né? Por quê? Porque o chuchu refogado estava muito bom. Aí eu realmente trouxe o sabor do chuchu refogado para a consciência, leve, gostoso, né? O ovo que a mulher trouxe também estava, recém-frito, gema mole. Aí eu furei a gema no arroz assim. Porque o segredo é o seguinte, tem a parte do arroz que tem o feijão, essa não gosto de ovo com feijão, né? E tem a parte do arroz que vai o ovo, então eu divido o arroz em 2. No fundo eu acabo comendo 2 doses, digamos, de arroz. Uma com feijão e outra com ovo. Então eu também gostei, tá? Mas tudo isso levou o quê? 5, 10 segundos. E aí, imediatamente me veio aquela coisa, caramba, eu tenho que gravar o Pamonha e sobre o que eu vou falar, né? E começaram a vir coisas, temas possíveis para trabalhar, né?
E, naturalmente, enquanto me vieram esses temas, eu continuei comendo, sabe? Porque não aconteceu assim. Bom, já que eu não estou, digamos, focado na imediatidade da ação degustativa, eu vou parar de comer, penso no pamonha, depois volto a comer e retomo o foco na imediatidade da ação degustativa. Não, eu continuei comendo. Nessa segunda fase da comilança, que levou mais uns 10, 12 minutos, eu não me dei a menor conta do gosto que aquilo tinha. Aquilo entrou porque eu estava focado no que eu ia dizer. Inclusive eu levei o Kindle, né? E aí eu pergunto a você, né? Você dirá, mas essa atividade de pensar no que você vai falar no pamonha, como é que você define essa atividade, né? Bom, de um lado, eu estou pensando no que eu vou fazer, né? No que eu vou falar. Portanto, é uma atividade que tem uma componente de futuro óbvia, porque eu ainda não estou falando. Até seria muito bom gravar o pamonha comendo o arroz com feijão preto, o ovo, o chuchu refogado e o bife. Até seria muito bom, mas a padoca, ela lota nesse horário, velho, de segunda a domingo, pode crer. Eu não tenho o direito de falar o nome da padoca, mas ela fica na esquina de uma rua chamada Consolação com outra rua aqui. É boa a padoca, né? E muita gente vem junto, né? Por quê? Porque come e a gente gasta um valor razoável, não vai pagar uma fortuna para almoçar, ainda mais sozinho, né? Então, é isso aí. Eu fiquei pensando no que eu ia falar. Agora, vamos combinar que na hora de pensar no que eu ia falar, e, portanto, eu me via aqui gravando para você, coisa que está acontecendo agora, eu tive que recuperar o meu repertório, porque eu não tenho como criar do zero, não existe isso, né? É claro que o que eu estou falando agora aqui, eu não estou lendo, né? Então, o que eu estou falando aqui agora é improvisado, mas ele é improvisado em cima de alguma coisa que está repertoriada, que está incrustada no meu passado, que é essa crítica ao passado e ao futuro na hora de viver a vida boa. Então, a hora que você resgata o seu repertório, evidentemente que você se serve de um passado, né? Um passado, claro, retraduzido, ressignificado, reorganizado, retrabalhado, o que for, mas é um passado, né? Então, na hora que eu tô ali comendo, eu tô, comendo, né? Presente imediato. 2, pensando no que eu vou falar no pamonha, que antes era futuro, agora é presente, mas lá no almoço era futuro. Em cima de um repertório que é, por sua vez, constituído ao longo das experiências já vividas. Como é que o cara chega e diz, o passado e o futuro não tem nada a ver, tem que viver o presente imediatamente vivido e não sei o que lá. Será mesmo que essas pessoas achavam que dá para você higienizar desse jeito, separar desse jeito, né? Porque me parece tudo tão grudado, né? Tudo tão grudado. O pensamento, o podcast e o repertório são tão grudados um no outro, tão indissociáveis, né? Que se eu fosse desprezar o passado e o futuro, não tinha o presente de agora, por exemplo. Não tinha, porque foi lá na padaria que eu pensei em falar da minha experiência na padaria, onde alguns segundos foram segundos de imediata presencialidade degustando chuchu e o resto foi comendo que nem um robô no piloto automático. Assim como muita gente faz, né? Então eu queria dizer que essa apologia do presente, né? Essa apologia do imediatamente vivido, né? Essa apologia da experiência, do preenchimento da mente pela experiência, e piriri e pororó, né?
no fundo, né, é uma forma de você construir uma existência que, de maneira completamente artificial, isola da experiência presente recursos mentais que nos são inerentes, sabe? Que nos são próprios. Quem foi que disse que é ruim? Da onde tiraram que é ruim? Será possível que não se dão conta que o passado retomado na memória, ele enriquece a experiência imediatamente vivida? Que da mesma maneira, isso tudo é inevitavelmente direcionado para um devir que tem uma certa direção e um certo sentido, né? É por isso que eu insisto que eu não consigo muito entender, né? E é por isso que também esse foco maníaco que nós temos no propósito, né? E um propósito a ser construído agora, visando resultados que estão por vir, né? Visando desejos coletivamente aceitos, se baseia numa espécie de ideia de progresso, né? Que é, evidentemente, muito escravizante, né? Muito escravizante. Né? É aquela ideia do foco, né? O foco, veja, o foco, ele é estendido no tempo, porque o instante em que você foca é uma coisa, né? Quer dizer, da onde a luz da lanterna sai é uma coisa, e para onde a luz da lanterna aponta é outra coisa, certo? Então, o foco, ele é presente porque é no presente que você foca. E ele é futuro por quê? Porque é o futuro que é iluminado pelo foco do presente. Então, a ideia do foco, ela é galvanizadora de um presente que vislumbra e de um futuro a ser experienciado e vivido e alcançado. Ora, tudo isso aí é muitas vezes definido em cima de uma ideia de progresso que nos atormenta desde o iluminismo, né? De tal maneira que essa sim talvez possa nos escravizar e muito. Se nós conseguíssemos nos despojar dessa ideologia do mundo melhor, dessa ideologia do futuro próspero, dessa ideologia do devir em progresso, nós provavelmente nos sentiríamos menos arcados pelo peso de um encaminhamento da existência que nos sufoca. Se nós, por exemplo, substituíssemos a ideia de progresso, não é? Se nós substituíssemos a ideia de inovação, se nós substituíssemos o paradigma do reinventar-se, não é? Por uma ideia de respeito às essências, respeito ao que nos é mais genuíno, respeito ao que nos é mais intrínseco, respeito ao que nos é mais imanente, respeito ao que nos dignifica mais, respeito ao nosso daimon. Se nós fizéssemos isso, talvez de maneira muito mais natural alcançássemos um devir auspicioso sem estarmos escravizados por ele. Afinal de contas, da onde vem, né? Quem é que diz o lugar onde temos que chegar, né? Quem é que define as metas? Quem é que define os resultados, né? Onde está o fundamento de valor desses resultados? Por acaso alguém está definindo resultados, metas e propósitos em função de uma humanidade melhor? Ou em função de um ou dois ficarem mais ricos, hein? Por acaso o propósito é concentrar o poder na mão de 2 ou 3? Ou é uma vida melhor para todos, né? Por acaso... Então, eu penso que no final das contas, na hora que você diz, não, nós temos que focar, nós temos que coisa e tal, tudo bem, mas focar para quê? Né? Para aumentar a fatia de mercado da empresa que paga o nosso salário? Mas será que isso não é pouco, né? Será que isso não é insuficiente? Ou será que isso não é incompatível com o que é melhor para a humanidade? E depois, onde está a nossa competência para pensar o que é mais dignificante, altivo, auspicioso para a humanidade como um todo? Então, aí é que nós temos um problema.
um problema imenso. Por quê? Porque vem a lenga-lenga da inovação, do reinventar-se, do foco no resultado, né? E vamos todos juntos, né? Iluminados pela lanterna do lucro, né? Enriquecer ainda mais quem já não precisa de mais nada. E com isso, claro, concentrar cada vez mais as riquezas, decretando assim desigualdades absurdas, né, de recursos para viver. Será isso mesmo? Será é em nome disso que vivemos? Então, se talvez lançássemos mão de outro tipo de valor, ou se você quiser de outro tipo de ideologia, mas é um valor que tem a ver conosco de maneira mais essencial, né? De maneira mais profunda, de maneira mais genuína do que as metas de circunstância. E aí, essa fidelidade talvez nos forçasse a reconsiderar a ideia de um reinventar-se, né? Por quê? Por que eu vou me reinventar, né? Professor, agora o senhor, né, vai ter que... Não vou ter que nada. Não vou ter que nada. Nada. O dia que me pegarem dando palestra com PowerPoint, pode me agarrar, pode me amarrar, pode me mandar para um manicômio, o que não vai ser de todo ruim, né? Porque eu enlouqueci completamente. Por quê? Porque eu estou absolutamente convencido de que o meu jeito de agir é o mais alinhado possível com aquilo que eu posso fazer de melhor, do modo mais genuíno possível, que é o meu modo de fazer. E disso entendo eu mais do que qualquer um. E é por isso que haverá, para cada palestrante que faz o que eu faço, haverá 50 que põem transparências e desenhozinhos animados e coisinhas para entreter a galera, né? Então, nesse sentido, eu vou insistir, né? Se, porventura, pudéssemos substituir o progresso pela fidelidade, isso talvez nos apontasse uma nova competência a desenvolver, que é a competência de pensar melhor o passado, né? Competência de pensar melhor o passado. Seja o nosso passado pessoal, existencial, né? Pensar melhor as experiências que tivemos, né? Seja o nosso passado coletivo, né? Enquanto cidade, enquanto país e enquanto humanidade. E daí a importância, a meu ver, cada vez mais colorida, pungente e augusta, que é do estudo da história, do estudo de como os nossos antepassados enfrentaram seus problemas, para que nós possamos, a partir da astúcia e do ensinamento que deixaram, tirar nossas conclusões. Não se trata de uma simples repetição, mas sim de uma avaliação crítica do que já vivemos, com vistas a uma vida cada vez melhor. Eu não sei por que essa negação do que foi um dia, né? Essa negação daquilo que já vivemos, essa negação daquilo que experimentamos e que é a nossa história, deva se dar em proveito de um inédito que fica solto. Então, você naturalmente deve estar pensando assim, aqui eu já vou terminando, se tudo isso que eu falei hoje não vai um pouco na contramão, né? Não vai um pouco na contramão da ideia de uma inédita pamonha, né? Por instantes irrepetíveis. Então, os instantes, eles são irrepetíveis, os instantes são inéditos e a vida é constituída por instantes inéditos. Agora, os recursos que nós temos para interpretar o mundo, para atribuir ao mundo um significado, para enriquecer a nossa experiência, para dar cura àquilo que estamos vendo, para, né, conferir com a nossa participação esse encontro, né? Evidentemente que isso aí não pode abrir mão daquilo que um dia nós já experimentamos nesse próprio mundo, nessa que foi a nossa vida e que tem um valor inestimável. Certo? É claro que as experiências são inéditas, mas elas podem se servir de maneira muito auspiciosa de tudo aquilo pelo que já passamos um dia, seja de semelhante, seja de completamente diferente,
seja de nada a ver, mas que, por alguma razão, se nos viu pertinente associar. Era isso por hoje, fiquem bem. Esse foi mais um Inédita Pamonha, um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Fica bem, quinta-feira que vem tem mais. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.